Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela o forçou a tocar piano, mas seu gênio silenciou a sala inteira. O restaurante, a Grande Opus, não era apenas um lugar para comer. Era um templo de refinamento, um santuário reservado aos poderosos. Localizado no último andar de um arranha-céu envidraçado com vista para o Central Park, oferecia uma vista deslumbrante das luzes de Manhattan. Lá dentro, tudo exalava excesso controlado. Colunas de mármore italiano com veios dourados, do tapetes persas maciou sob os pés. Lustres de cristal Baccarat suspensa a mais de 5 metros de altura, e paredes de carvalho escuro decorado com obras de arte contemporâneas de valor não reconhecido. Os garçons deslizavam silenciosamente entre as mesas cobertas por toalhas brancas, como fantasmas elegantes, treinados para nunca olhar nos olhos de ninguém por muito tempo. As pessoas não vinham ali apenas para jantar. Vieram para afirmar um ponto simples, mas implacável: eu estou no topo. E você? Naquela noite, tudo brilhou ainda mais. Gala de caridade, oficialmente em apoio à educação artística em bairros desfavorecidos. Reuniu a elites da Costa Leste na realidade. Era um teatro social onde todos vinham para exibir sua influência, sua rede de contatos e seus milhões. As discussões giravam em torno de fusões corporativas, reformas tributárias, ilhas compradas na costa do Mediterrâneo e às vezes na periferia, as crianças que alegavam estar ajudando. No centro de uma das mesas mais proeminentes estava Madison Whitmore. Filha única de Harrison Whitmore, uma magnata do petróleo do Texas, Madison cresceu no luxo como outras pessoas no ar. Loira platinada, lábios vermelhos sangue, olhar afiado como uma lâmina. Seu vestido Chanel feito sob medida de um preto profundo, revelava um colar de diamantes antigos. Em seu pulso brilhava um relógio Cartier cujo preço equivalia ao salário anual de um professor do ensino médio. Ela comandava a mesa com uma facilidade cruel. Sua voz era ouvida. Seu escárnio era cortante. Ela alternava entre comentários mordazes sobre os vestidos das outras mulheres, piadas elitistas sobre os pobres nova-iorquinos, no metrô e comentários mordazes sobre os funcionários do restaurante. Sinceramente, o champanhe está morno. Preciso falar com alguém. Qual o sentido de fingir que nos importamos com os pobres se não conseguimos atender nem os ricos direito? Risadas ao redor dela. Serviu. Hipócrita. Ela adorava. É neste momento que Elijah Turner entrou na aura ardente desta mesa. 32 anos de idade. Alto, esbelto, pele morena escura, corpo ereto apesar das longas horas de trabalho. Cabelo curto, feições calmas, mas o olhar, embora baixo, revelava intensa concentração. Vestia o uniforme preto da grande obra como uma armadura, paletó sob medida, camisa branca impecável, luvas brancas que parecia quase nobre demais para carregar pratos. Ele caminhou silenciosamente, bandeja na mão, em direção a Madison. Com um gesto fluido, colocou um prato finamente decorado à sua frente. Filé de linguado com trufas negras, purê de pastinaca e espuma de limão. Ele estava prestes a sair, mas ela não se moveu. Ela olhou fixamente para ele. Seu sorriso se alarga zombeteiro, quase brincalhão, mas de um jogo perigoso, o do predador que acaba de farejar uma presa. Espere um segundo, Madison Whitmore, disse Madison Whitmore, estreitando os olhos, o olhar fixo nas mãos de Elijah, como se tivesse acabado de descobrir uma curiosidade exótica. Ela inclinou a cabeça, seu sorriso se contorcendo em uma ironia gélida. Suas mãos são finas demais para um garçom. Você é pianista ou algo assim? Elias parou de repente. A bandeja em sua mão de repente pareceu mais pesada. Ele ficou paralisado por um instante, as palavras presas entre sua garganta e seu dever de confidencialidade. Um breve silêncio pairou sobre a mesa. Ele sentiu olhares fixos nele como holofotes, e um arrepio desagradável percorreu sua espinha. Então, calmamente, com a voz firme de quem aprendeu a sobreviver sem se defender, ele respondeu: eu estudei piano uma vez. Ele não disse mais nada. Sua resposta foi breve e modesta, quase invisível. Ele sabia que naquele tipo de lugar, cada palavra a mais era um erro. Mas a declaração teve o efeito de uma faísca. Uma gargalhada irrompeu imediatamente, alta demais, teatral demais, de um homem sentado à esquerda de Madison. Um magnata do mercado imobiliário cujo relógio de ouro brilhava tanto quanto seu ego. Um garçom pianista. Nova York sempre nos surpreenderá. Madison deu uma risada mais refinada, controlada, quase cruel. Virou-se para os convidados com os braços meio erguidos, como se estivesse prestes a dar um show. Mas isso é maravilhoso. Senhoras e senhores, por acaso temos um artista entre nós.
E por acaso tem um piano ali. Ela gesticulou graciosamente em direção ao grande piano de cauda preto, colocado perto da janela saliente, sob um feixe de luz suave. Permanecia ali sem uso, quase esquecido pelos músicos profissionais que às vezes se apresentavam em reuniões sociais. Vai em frente, Elijah. Mostra-nos o que sabes fazer. Faz-nos sonhar. Suas palavras fluíam como mel, envenenadas. Não foi um convite. Foi uma ordem oculta. Uma distração improvisada. Uma maneira de arrancar da própria dignidade para oferecê-lo como alimento para pessoas que se sentiam superiores a ele. Simplesmente porque estavam jantando em uma sala dourada. Ela queria que ele fizesse um espetáculo. Como um criado em um filme antigo. Elijah sentiu o maxilar se contrair. Por um segundo, a vontade de dizer não, de se virar, de jogar o avental no chão, atravessou sua mente como uma lâmina. Mas ele mudou de ideia. Sabia o que isso lhe custaria. Demissão imediata. Talvez até a ira do dono, que via cada noite como um balé perfeito, onde tudo tinha que permanecer fluido, educado e silencioso. E então, bem lá no fundo, uma voz mais velha e íntima sussurrou uma verdade inesperada. Talvez não tenha sido uma humilhação. Foi uma abertura. Não para ela. Não para a mesa. Mas para ele mesmo. Então Elijah assentiu lentamente. Silenciosamente colocou a bandeja em um console próximo, sob o olhar curioso e já entretido dos convidados. Seus passos ecoavam levemente no chão de mármore. Ele atravessou a sala lentamente, cabeça erguida, costas retas, mãos enluvadas ao lado do corpo. Ao se aproximar do piano, o murmúrio da conversa desapareceu. Ouviram-se sussurros, risadinhas. Alguns o filmavam discretamente. Outros esperavam um momento constrangedor e lamentável, algumas notas desajeitadas. Ele chegou na frente do instrumento. Asteiva e filhos, laqueados de preto, combinando perfeitamente. Sentou-se sem pressa. Não olhou para o quarto. Fechou os olhos. Ele colocou os dedos nas teclas. E ele tocou. Não era apenas uma peça musical. Foi um choro da alma, e canção silenciosa que palavras jamais poderiam conter. Era a história de uma vida comprimida na emoção das teclas, liberada no espaço de um instante. Elijah tocava como se respirasse após uma longa apneia. Como um homem a quem nunca foi permitido existir plenamente, e que de repente não espera mais por permissão. Seus dedos dançavam com uma facilidade sobrenatural. Ele não lia nenhuma música. Contado sua música carregava a elegância de Chopin, a profundidade de Rachmaninoff, mas também a identidade pungente de um jazz nascido nos becos escuros do Harlem. Essa música que chora e resiste, que cura e eleva. Cada nota carregava o peso de seus silêncios acumulados, os anos passados sendo ignorado, desvalorizado, reduzido a uma função, nunca a uma história. Era a raiva controlada de um menino a quem se dizia para ficar em seu lugar. Era a ternura de um filho tocando para sua mãe doente em um piano velho e desafinado. Era a beleza crua de um homem negro transformando dor em luz. A sala, a princípio curiosa, tornou-se atenta. Depois, silenciosa. Os talheres pararam de tilintar. As conversas foram se dissipando aos poucos. As taças de champanhe permaneceram suspensas nas mãos. Os garçons pararam no meio do movimento, como se estivessem congelados em uma pintura viva. O maitre, geralmente obcecado pela mecânica perfeita do serviço, encostou-se à parede com a boca entreaberta. Mesmo aqueles que nunca ouviram música clássica sentido no fundo, sem compreender escalas ou tons, eles reconheceram uma verdade universal: sofrimento, esperança, humanidade. E no centro desta sala que se tornou um santuário, Elijah Turner, um simples garçom com luvas brancas, silenciosamente reescreveu sua própria lenda. Sentada à sua mesa, Madison Whitmore não sorria mais. Seu rosto congelou. Suas feições, tensas. Uma das mãos agarrou a haste da taça de champanhe. Seus olhos, inicialmente zombeteiros, estreitaram-se, revelando uma inquietação recém-descoberta. Ela não era mais a dona do jogo. Em poucos minutos, o homem que ela queria humilhar havia ressuscitado bem acima dela, sem dizer uma palavra, sem insultá-la, sem responder ao seu desprezo. Ele tinha feito o que ela não entendia, ele havia transcendido. Ela que acreditava poder comprar tudo, controlar tudo, viu-se espectadora de um poder que nenhuma fortuna pode conceder. Grandeza sem fantasia. O gênio sem pedigree. Então veio a última nota. Uma respiração longa. Suspensa. Como se o próprio piano estivesse prendendo a respiração. Elijah não se moveu imediatamente. Suas mãos permaneceram nas teclas por um instante. Manteve os olhos fechados, absorto em um mundo que ninguém jamais poderia tirar dele. Finalmente, ele levantou as pálpebras. Lentamente. Levantou-se.
Ajustou as luvas. E sem uma reverência, sem uma palavra, sem um olhar para a sala, ele girou nos calcanhares, e calmamente voltou para a cozinha. Ele chegou em silêncio. Estava partindo como um rei. E então um barulho inesperado foi ouvido atrás dele. Uma cadeira foi empurrada para trás. Depois outra. Depois outra. A sala inteira se levantou como se estivesse enfeitiçado. Não uma ovação social automática. Não. Uma ovação de pé sincero. Profundo. Visceral. Convidados que normalmente não aplaudiriam ninguém sem um título oficial, estavam de pé, batendo palmas ruidosamente, às vezes com lágrimas nos olhos. Homens poderosos, mulheres arrogantes, críticos cautelosos. Todos unidos por algo maior do que eles mesmos, a verdade de um homem que acabará de lembrá-los de que estavam vivos. E no meio de tudo isso Madison Whitmore, congelado, incapaz de se levantar. Ela veio para governar uma sala. Naquela noite, ela compareceu a uma coroação, mas não era dele. Quando estava prestes a atravessar a discreta porta que dava para as cozinhas, tentando reencontrar as sombras depois de ter ofuscado a luz, Elijah Turner ouviu passos apressados atrás dele. Senhor Turner! Ele se virou, ligeiramente surpreso. Uma figura esguia se aproximava rapidamente, visivelmente sem fôlego, mas determinada. Terno preto, gravata simples, olhar penetrante por trás de óculos finos. O homem estendeu a mão, os olhos brilhando de emoção. Desculpe-me por interrompê-lo assim. Meu nome é Daniel Everett. Eu rege a Orquestra Filarmônica de Nova York. Elijah assentiu levemente, ainda contido. Ele não estava acostumado a ser tratado daquele jeito, com respeito, com admiração. O que você acabou de tocar? Daniel procurou as palavras, suas mãos tremiam. Não era apenas lindo. Era vivo, real. Você não tocou apenas música. Você transformou aquela sala numa catedral. Eu vi pessoas chorarem, Sr. Turner. E eu também fiquei tocado. Profundamente. Elijah olhou para baixo por um instante, inquieto. Uma parte dele queria acreditar naquele momento. A outra parte ainda estava cautelosa, por reflexo, por experiência. Daniel sentiu o silêncio e continuou gentilmente. Onde você aprendeu a tocar desse jeito? Elijah olhou para ele lentamente. Sua voz, ao responder, era calma, mas carregada de lembranças. No Harlem. Eu tinha 9 anos. Minha mãe era enfermeira. Ela trabalhou dia e noite durante meses para me dar um piano vertical antigo que encontrou em um brechó. Era frágil, algumas teclas não funcionavam. Mas para mim, era um tesouro. Ele fez uma pausa, seu olhar perdido em um fragmento da infância. Depois, aprendi sozinho. Durante o dia, entregava as compras. À noite, sentava e tocava. Cada vez que apertava uma tecla, esquecia tudo que doía. Era a minha maneira de respirar. Daniel ouviu-o fascinado. Percebeu que o jovem não estava tentando impressionar. Falava como um confidencia um segredo. Você tem um dom, Elijah. O que você fez esta noite não é algo que se possa ensinar. Nasceu dentro de você. É raro. Não tem preço. Ele tirou um cartão do bolso e entregou-o a ela gravemente. Aqui está o meu endereço residencial. Quero você no meu estúdio, segunda-feira, às 9 horas. Não para um teste. Não para uma aula. Para começar. Seu lugar não é atrás de um cenário. Seu lugar é em um palco. Diante de orquestras. Diante do mundo. Elijah ficou em silêncio por um momento. Olhou para o mapa e depois para Daniel. Uma emoção incômoda o invadiu, incontrolável, poderosa. Há quanto tempo ele não era visto? Realmente visto? Não como um funcionário, não como um cara legal, mas como um ser raro. Um músico. Um homem com uma chama no coração. Seus lábios tremeram levemente, mas ele se recuperou. Respirou fundo. Obrigado, Sr. Everett. Sério, estarei lá. Daniel sorriu. Não um sorriso mundano. Um sorriso genuíno, quase de alívio. Perfeito. Até segunda então. E Elijah, ele acrescentou antes de sair, prepare-se. Sua vida está prestes a mudar. Elijah olhou para o mapa por um longo tempo. Os sons da cozinha do lado de fora da porta pareciam distantes, quase irreais. Ele tinha acabado de cruzar uma fronteira invisível. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que seu futuro não estava mais trancado dentro das paredes desta sala, mas aberta, imensa, infinita. Como uma partitura ainda em branco, pronta para ser escrita. 2 anos depois, Lincoln Center. Nova York. O grande salão de concertos no Lincoln Center brilhava como uma joia sob as 1000 luzes fracas que desciam em cascata das sacadas superiores. As poltronas vermelhas estavam todas ocupadas. Bilheterias fechadas. Por várias semanas. O nome em letras maiúsculas no cartaz na entrada não deixava dúvidas. Elijah Turner, recital de piano solo.
O público naquela noite não era composto apenas por amantes da música exigentes. Havia críticos renomados, artistas famosos, patronos influentes e estudantes de música de todo o país. E também uma multidão de pessoas que, tocadas pela história de um ex-garçom que se tornou virtuoso, formaram fila na chuva para estar lá. No palco, um Steinway preto brilhante ainda pronto, aguardando o toque de um mestre. Então a luz se apagou. A sala prendeu a respiração. E Elijah Turner entra. Um traje sóbrio sem extravagâncias. Sua postura era digna, equilibrada, quase sagrada. Ele fez uma breve reverência e sentou-se ao piano, sem buscar o olhar do público. Ele não veio para seduzir. Ele veio dar. Quando ele colocou as mãos nas teclas, o silêncio se tornou religioso. E ele tocou. Ele não era mais o garoto do Harlem tateando um teclado frágil. Não era mais o garçom humilhado por um sorriso exagerado. Não era mais nem mesmo o homem salvo por uma oportunidade. Foi o mestre de sua arte, um mensageiro de emoções. Ele tocava como se respirasse a própria vida. Através dos sons que tecia, Elias invocava a memória de sua mãe, as noites frias sem aquecimento, os sonhos proibidos que ele embalara nos corredores da cozinha. Mas ele também oferecia a beleza de um triunfo sem vingança, de uma luz nascida do silêncio. A sala vibrou. Alguns choravam em silêncio. Outros fechavam os olhos como se quisessem ouvir melhor com a alma. Na primeira fila, à direita, uma mulher sentada ereta não tirava os olhos dele. Madison Whitmore. Ainda elegante. Ainda rica. Mas desta vez seu rosto não demonstrava desprezo, nem orgulho, nem ironia. Apenas silêncio. Um silêncio perturbado. 2 anos antes, ela o chamara ao piano como se chama um criado. Ela riu ao pensar nele como desajeitado e ridículo. Mas esta noite, esse mesmo homem encheu uma sala onde ela mesma era apenas uma espectadora entre outras. E nesta sala, não havia mais nenhuma hierarquia. Só havia a verdade da arte, e um homem que a personificava. Quando Elias tocou a última nota, longa e profunda como uma prece para o mundo inteiro, ele não se moveu imediatamente. Ele ficou ali por um momento, com os dedos ainda no teclado, como se estivesse ouvindo uma música que só ele conseguia ouvir. Então ele levantou a cabeça. Levantou-se. E fez uma reverência. A sala explodiu. Um aplauso estrondoso. Uma ovação de pé, imediato, unânime, infinito. As pessoas se levantaram como uma só. Algumas gritaram bravo a plenos pulmões. Outras ficaram paradas com lágrimas nos olhos, incapazes de falar. Os críticos mais severos se levantaram primeiro. Músicos profissionais o aplaudiram como se cumprimentasse um igual. E neste mar de rostos espantados, ninguém estava olhando para Madison Whitmore. Ela, que geralmente era ouvida em todos os cômodos em que ela entrava, era invisível. Naquela noite, os holofotes não eram para ela. Ela não recebeu aplausos. Mas Elias tinha todas elas. E em cada aplauso, em cada grito sincero, era mais do que um artista sendo aclamado. Era um homem. Que nunca deixou de acreditar, apesar de tudo, um homem que tentou ser reduzido, mas que, em vez de se defender, tinha transcendido. E é justamente isso que faz a diferença entre poder e grandeza.